Hoje é a nossa última lição. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta manhã convidar todos a nós estarmos orando ao Senhor nosso Deus. É a você que está em sua casa nos acompanhando nesta plataforma digital, através desta mídia, que possa ser abençoado junto à sua família. Hoje estaremos estudando a última lição desse trimestre. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então hoje a lição de número 13, nós vamos estar orando, e eu creio que Deus há de abençoar tantos irmãos que estão presentes aqui no santuário, aqui no Templo da Bênção, aqui na passagem dele, número 106, do bairro da Pedreira, assim como os irmãos que estão em casa, nos acompanhando também no interior do estado, e em todo este Brasil. Deus possa abençoar a cada família que estará conosco nesta grande e abençoada escola bíblica dominical. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, aos irmãos presentes. Levante as suas mãos aos céus, aquele que tem um pedido de oração, uma causa a apresentar diante de Deus. Deus é poderoso para trazer a saúde, para trazer a paz, para te abençoar nesta manhã, neste domingo que Deus nos concede de graça para estarmos na sua presença, estudando a sua palavra. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, quando retornamos, meu Deus, para o início de mais uma semana, nesse domingo, meu Deus eterno, do mês de junho, último domingo deste mês. Nós queremos agradecer por tudo que aconteceu, meu Pai, nesse trimestre que já se encerra nesta manhã, meu Pai querido, pela tua graça que nos pôde ser alcançada, meu Deus, em meio a este tumulto, a esta pandemia que amedrontou, meu Pai, o mundo. Mas aqui estão teus filhos, nossos alunos, meu Deus, nossos professores, nossas famílias, meu Pai especial, do Templo da Bênção, que estão em suas casas, nos acompanhando, meu Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, meu Pai, os nossos irmãos da plenidade, que com tanto carinho nós oramos nesta manhã. Ó Deus, quando não podemos estar com eles, meu Deus, neste lugar, mas que a tua graça, Senhor, possa alcançar cada irmão que sintoniza conosco, meu Pai, através desta plataforma digital, que tu possa abençoar cada família, aquele que tem um pedido, Senhor, que com suas mãos levantadas coloca diante de ti, meu Pai, ó Deus eterno, uma súplica, aquele que pede pela sua família, aquele que pede pela sua saúde, aquele que pede pela sua vida espiritual e até mesmo pela sua vida financeira, alguém que está em desespero em sua casa, ó Pai, que não conseguiu dormir, está ansioso, ó angustiado, que a paz que excede todo entendimento possa alcançar esta vida, que durante essa escola bíblica dominical o milagre possa acontecer, não somente aqui no templo, mas aqueles que estão em casa, Senhor, possam dar o testemunho, aleluia, que milagre, a bênção alcançou o seu lar. Deus poderoso, oramos, meu Deus, agradecidos por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sente-se adorando o nome do Senhor. Convidamos a pastora Nilda para juntos louvarmos o nome do Senhor nessa nossa escola bíblica dominical, o hino sugerido pelo nosso comentarista, o hino de número 147 da nossa harpa cristã, Servir a Jesus. Quero eu servir-te, ó meu bem Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tenho com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir, sou Deus de amor. Sim, Sempre te servindo.
pastora Nilda, nesta manhã. Queremos convidar os irmãos presentes e você também que está em sua casa, aos que estão presentes, colocar-se em pé nesta manhã. E você em sua casa, você pode tomar a sua revista. Vamos recitar junto, bem alegre, a última lição desse trimestre, o tema da nossa lição, aplicações para a vida da igreja. Vamos juntos no tempo 3, tema da nossa lição, aplicações para a vida da igreja. Mais forte, bem animado. 1, 2, 3. Aplicações para a vida da igreja. Amém. Nosso texto áureo. E o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos De esperança no poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, verso 13. Nossa verdade prática. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Precisamos de apoio mútuo. Glória a Deus, é uma verdade. Vamos junto à nossa leitura bíblica, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 10 ao 13. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lerei primeiro os irmãos o seguinte, e assim sucessivamente. Romanos 15, 10 diz assim: e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, os irmãos. E ainda, louvai o Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, todos. E o que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. Amém. O complemento, né? Para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Pai querido, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Quando retornamos, Senhor, a esta grande sala de aula, venha abençoar, meu Deus, a última lição desse trimestre. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer-nos, meu Pai, ó Pai, graça para conduzir, meu Deus, esta aula. Assim nós oramos, agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, a nossa última lição desse trimestre, lição de número 13, aplicações para a vida na igreja. No próximo trimestre estaremos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. A nossa revista está à disposição dos irmãos. No final da aula você pode encerrar ali com a pastora Nilda, que vai secretariar anotando o nome. E você que está em casa, você pode agendar o seu pedido através das nossas redes sociais. Queridos irmãos, então, a aplicação para a vida da igreja, o apóstolo Paulo, ele escreveu 16 capítulos, uma carta aos romanos, e lá estavam então dois grupos, que eram os judeus e os gentios. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 10, aproximadamente, o apóstolo Paulo, fazendo uma recapitulação do nosso trimestre, ele veio tratando com eles sobre o plano redentor de salvação, falando do Deus que é justo, que não pôde abandonar a lei, a palavra de Deus, e falando também que Deus é justificador, que preparou um plano de salvação. Então, do capítulo 1 até o capítulo número 10, 11, mais ou menos, o apóstolo Paulo ele vem tratar do plano redentor de salvação, que acredito que tantos irmãos presentes, como os irmãos que nos acompanharam nesse trimestre, o plano redentor de salvação, ele é composto de 7 atos redentores, passa pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois vai pela conversão, é a parte que cada um de nós tivemos que decidir, porque é o livre-arbítrio. O homem tem que decidir se ele quer servir a Deus, porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de salvação através de Jesus Cristo foi alcançado pela graça. Então, o apóstolo Paulo queria mostrar isso para os irmãos que estavam em Roma, especialmente os judeus, e ali os gentios abraçaram bem mais rápido esse ponto que Paulo apresenta, aceitaram com mais flexibilidade, estão se convertendo a Cristo. Depois da conversão vem a justificação, como justificado pelo sangue de Jesus. Ninguém tinha o poder de pagar pelo erro de alguém, e somente o sangue de Jesus Cristo podia ser derramado para que todo o pecado pudesse ser aniquilado.
Depois da justificação vem então a regeneração, que é a mudança de natureza, aquilo que o homem não pode fazer. Ninguém pode mudar a natureza, o caráter do outro, mas o Espírito Santo, através do poder regenerador. E nós trouxemos aqui um exemplo do encontro de Jesus com Nicodemos, o homem religioso que conhecia bem as letras, mas precisava ser transformado, precisava entender que do processo de regeneração, da mudança de natureza, aquele que não nascer da água, que é a palavra do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, há uma necessidade da mudança de natureza. Então, graça, conversão, justificação, regeneração. Depois vem a santificação. A santificação é o processo que a igreja vive hoje. Logo no início do trimestre nós falamos que o processo da santificação, ele se divide em 3 tópicos: dedicação, separação e consagração. A separação foi o que Deus fez no momento em que o mundo entrou em colapso através desta pandemia, que fez com que as famílias voltassem e se unissem e santificassem e separassem o tempo para Deus, mesmo que forçadamente. E aí tiramos o aprendizado do tempo que Deus precisamos dar para Deus, de nos separarmos. E então muitos voltaram-se para o Senhor, muitos se converteram ao Senhor, voltaram para a casa de Deus, se reconciliaram. Então o processo de salvação é isso: graça, conversão, justificação, regeneração, santificação, que é o processo que nós vivemos hoje, que a igreja vive hoje. A propósito, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá Deus. E depois da santificação é a redenção. A redenção é o resgate. E dentro desse tópico do resgate está o arrebatamento da igreja, que pode ser individualmente, como pode ser coletivamente. No momento em que Deus permitir que a igreja não esteja mais aqui na terra, Ele vai tirar a igreja daqui, que é a redenção. E por último, a glorificação, onde nós estaremos com Deus livre de qualquer mazela que aqui no mundo nós passamos. Então, são 7 atos redentores. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem tratando isso com os irmãos que estavam ali em Roma, os judeus e os gentios. E aí, então, ele escreve os últimos capítulos, capítulo de número 15 e 16, no capítulo número 15, que é o assunto de hoje, e depois, no final, o comentarista traz alguma coisa do capítulo 16, mas o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, ele só agradece por aqueles que serviram ele. E aí, que é a nossa verdade prática, a nossa verdade prática, que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho. Então o apóstolo Paulo, apesar do seu aprendizado, da escola que ele passou, da desbravadura dele, da coragem dele, e nós dizemos aqui, se ele tivesse esse mecanismo que nós temos, essa mídia que nós temos, esse meio de comunicação, ele ganharia o mundo todo. Ele ganhou só a Ásia sem nenhum recurso tecnológico. Mas é o tempo de Deus. Mas mesmo assim, ele não conseguia fazer a obra de Deus sozinho. Ele tinha então vários, por onde ele passava, ele deixava um discípulo, ele deixava alguém, deixava um pastor, e depois ele mandava as cartas para dar orientação, porque ele não podia estar lá, assim como cada um de nós. Então, é uma verdade, ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. A propósito, João 15,16 disse: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou. Ora, se Deus nos nomeou, é porque Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, tem um plano para cada um de nós. Cada um de nós vamos chamar, desde a criança até os irmãos da aprendizagem, tem um propósito, tem um plano, tem um projeto de Deus na sua vida. Nós precisamos só descobrir qual o projeto de Deus na sua vida. Enquanto nós não descobrimos isso, nós vamos ficar indo e voltando sem saber o que Deus quer de nós, dando murro em ponta de faca, ou pisando no mesmo lugar, sem sair, sem a máquina andar. Cada um de nós precisamos entender qual o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos saber qual o projeto de Deus na nossa vida. Não importa em que momento nós encontramos Ele. Se encontramos Ele na nossa adolescência, na nossa juventude, na fase da plenidade, não importa. Porque quando Deus encontrou, nós vamos tratar daqui a pouco do encontro de Deus com Paulo. Ele tinha um projeto na vida de Paulo. Então ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Isso quer dizer que cada um de nós somos peças importantes desse processo, do projeto de plano de salvação.
E aí o assunto de hoje vai focar sobre a unidade da igreja, o corpo de Cristo. E aí vamos ver a diferença entre união e unidade. Então essas são as aplicações para a vida da igreja. O apóstolo Paulo encerra, né, esse texto. Vamos tratar não todos os tópicos como nós acertamos no início do trimestre, só o que é relevante. Hoje nós vamos ficar somente com o tópico número 1, a unidade que gera a maturidade. Na aula passada nós falamos sobre a maturidade, o que é a maturidade, em que momento, né, a maturidade é alcançada, qual o reflexo dela. Então fica como dever de casa a transparência pastoral e a honra aos colaboradores. O apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele vai honrar aqueles que colaboraram com ele. E tinha ali pelo menos 7 mulheres, né, o segmento feminino, que ajudaram ele. Então todos nós temos um objetivo, um propósito de Deus em nossa vida. Mas o nosso comentarista ele traz esses tópicos. E aí, antes de passarmos um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo ele traz uma recomendação no capítulo de número 15, e o comentarista ele traz essa introdução. Então, no capítulo 15, Paulo continua a falar sobre o relacionamento entre os fortes e os fracos, que foi a aula passada, e pediu aos seus leitores que fizessem o possível para preservar a união que eles tinham entre os irmãos na fé, de modo que todos seguissem o exemplo de Cristo. Então, essa lição se divide em duas fases. Essa primeira, no capítulo 15, ele vai falar sobre unidade, né? E aí, qual a diferença entre união e unidade? Ele fala aqui, o comentário ele fala sobre a união que eles tinham com irmãos na fé. Por que ele está tratando isso? Porque ele tinha dois grupos. Ele tinha os judeus, que focavam a lei, e os gentios, que abraçavam a graça. Eles estavam juntos, e de vez em quando eles se degladiavam em questão de doutrina, em questão de costume, em questão de posição. E o apóstolo Paulo, ele era um judeu genuíno, foi alcançado pela graça de Cristo e entendeu isso, e estava passando isso para esta igreja. A propósito, a última igreja que ele evangelizou foi Roma, a propósito de Deus, porque se tivessem, diz alguns comentaristas, ou conjecturando, se ele tivesse ido primeiro para Roma, ele estaria preso. Mas mesmo preso, em algum momento, ele não deixou que a palavra de Deus fosse anunciada. Então, nesse capítulo 15, ele vai tratar sobre a unidade da igreja. Então, vamos fazer uma leitura desse capítulo, não todo, mas o que se destaca. Capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque cada um de nós agrade o próprio no que é bom para a edificação. Continuando, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras retenhamos a esperança. Aí que vem agora a questão da nossa lição. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifique a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai tratar aqui sobre unidade. Mas qual é a diferença sobre união e unidade? Então nós temos aqui um exemplo muito claro para nós entendermos isso. Depois a gente volta para o texto da palavra de Deus. Por exemplo, um saco de batata. Imagine um saco de batata, ali você tem batata de todas as formas. Você precisa fazer um purê daquele material. Você vai colocar então aquela batata numa panela e colocar água, e a água pode simbolizar a palavra de Deus. Mas só a batata, a panela e a água não vai fazer nada. Você precisa levar esse conjunto ao fogo. E o fogo nós podemos fazer um parâmetro com o Espírito Santo. Então daquela batata, depois que ela vai passar por aquele processo, ela vai amolecer, e a habilidade da culinária vai transformar aquilo em purê. E você vai ter então um saco de batata e uma travessa de purê.
No purê você não vai ver a batata. A batata, elas estavam unidas, mas no purê elas vão estar consistentes. E aí é unidade. O purê é a unidade daqueles elementos que eram os mesmos. Não tinha batata misturada com cebola, e nem batata misturada com outro ingrediente, só elas. Mas você transforma ela em purê, e quando você transforma ela em purê, ela está unida, unidade, no mesmo paladar, no mesmo gosto. Assim nós podemos entender a diferença entre união e unidade. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 12 e 13. O apóstolo Paulo, inclusive é a lição do próximo domingo, mas ele trata também sobre unidade. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só Espírito, e todos nós fomos batizados em um corpo. Aí ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. Então a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então fomos unidos pelo Espírito Santo nesse processo. E durante a nossa caminhada, nós precisamos manter a unidade, manter essa união. Então é bem próximo o significado de união e unidade. A unidade é um processo como um todo. A união é um processo como um todo. E a unidade é a continuidade deste processo. Então o Espírito Santo nos uniu a Cristo. E precisamos manter essa unidade através do amor, através da compreensão, através de receber cada um dos irmãos sem acepção de pessoas. Então era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo. Por que ele escreve isso? Porque ele tinha dois grupos que pensavam diferente do projeto de salvação: os judeus e os gentios. Então ele conclui, e nós podemos trazer esse ensinamento de Paulo para os dias atuais, para os dias de hoje, que há uma necessidade da igreja estar unida, no mesmo propósito, no mesmo projeto. O apóstolo Paulo, ele escreve falando sobre isso também em Filipenses, no capítulo de número 2, quando fala do exemplo de Cristo, de ter o mesmo pensamento que Jesus Cristo tem. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque somos o corpo, porque somos a igreja, e Cristo é o cabeça da igreja. Então temos que pensar qual o projeto de Deus. Qual o maior projeto de Deus? O projeto de evangelização. Nós só estamos aqui nesta terra por conta de um grande projeto de Deus, da evangelização, das pessoas conhecerem a palavra. Fora disso, é consequência daquilo que fazemos para Deus: o bem-estar, a família, os bens materiais. Mas tudo isso vai passar. Nós passamos por um momento em que as coisas perderam o valor. Nós vimos nitidamente 2 meses isso. Os grandes, os pequenos se tornaram um só. Os de grandes fortunas, os de poucas, estavam iguais. Mas a igreja de Jesus, ela permaneceu unida. Glória a Deus. A igreja de Jesus, as portas fisicamente estavam fechadas, mas o coração estava aberto. Aleluia. O ânimo dos líderes estavam aflorado. Foram motivados, foram ensinados, foram desafiados aí mais à frente a usar aquilo que há muitos anos eles plantaram para colher. E a palavra de Deus continuou sendo anunciada. Glória a Deus. Louvado. E daqui para frente, nós não sabemos qual o projeto de Deus, mas uma coisa nós sabemos: que a igreja ela vai manter a sua unidade. Não importa o que acontecer, quando não necessitar dela manter mais a sua unidade, Deus vai tirar a igreja daqui da terra. Mas enquanto estamos aqui como igreja, que igreja? Eu e você somos igreja. As crianças da igreja, os adolescentes da igreja, os jovens da igreja, os anciões da igreja, os obreiros da igreja, os líderes da igreja. Jesus Cristo ele foi bem claro quando ele trocou com Pedro
o assunto sobre igreja, sobre o fundamento da igreja. Olha, Pedro, tu és algo que é passageiro, tu és pedra. Mas eu sou o fundamento, eu sou Cristo. E contra esta igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque eu sou o fundamento. O fundamento não acaba. O físico pode acabar, mas o fundamento não acaba. O fundamento é Cristo, e nós somos parte desse fundamento. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos parte desse tijolo. Imagina então a construção. Na construção você não vê o que está por trás dela, mas se tirar um tijolo deste conjunto que está construído, vai demolir, vai prejudicar, vai rachar. Então cada um de nós precisamos ter consciente de que somos parte desse conjunto, somos parte desse corpo, somos parte dessa construção, precisamos manter a nossa unidade. Nada pode impedir que a unidade de Cristo prossiga, independente da circunstância que nos cercam. Precisamos estar unidos cada vez mais, e daqui para frente. Sobre isso, então, o apóstolo Paulo, ele traz no final da sua carta para os irmãos que estavam ali em Roma, os gentios e os judeus. O tópico número 1, ele trata sobre a unidade que gera maturidade. Então, você que tem a sua revista aqui no santuário, você que está em sua casa, você pode nos acompanhar para nós traçarmos alguns pontos relevantes. A unidade gera maturidade. Subtópico número 1, agradando aos outros. Os fortes na fé têm que suportar os fracos. Geralmente, as pessoas fortes, altamente colocadas, bem providas e poderosas, gostam de tirar partido da sua posição, ao passo que aos inferiores se esforçam para agradar-lhe, por vezes até o ponto de servilismo, ou seja, de escravo. Então, isso não pode acontecer no contexto da igreja. No contexto da sociedade pode até acontecer, mas no contexto da igreja, da porta para dentro, tem que ter um outro contexto. Precisa então o respeito. A propósito, o maior serve o menor. É o contrário. Totalmente o que a sociedade prega. O maior, ele prega, ele está pronto para servir o menor. Cristo deu esse exemplo. Aleluia, Deus. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Filipenses, ele fala mais a seguinte, diz assim: antes a si mesmo se escravizou, humilhando em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, deu o nome que está acima de todo nome. Então o Filho de Deus, ele se esvaziou, ele se doou e deu exemplo de servo. Então o maior vai servir o menor. Aleluia, Deus. Então isso no contexto do comentarista ele trata nesse ponto. Então na igreja de Cristo é o universo que deve ocorrer é esse: os fortes se esforçarão para agradar os fracos. Eis aqui uma revolução que o amor torna possível e gera humildade. Então o apóstolo Paulo ele traz isso no capítulo 15, versículo 1 ao 4. Mas esse esforço pode agradar ao nosso semelhante, não se refere a qualquer circunstância. Claro, Paulo diz que devemos agradar no que é bom, devemos abdicar dos nossos pensamentos próprios para fazer aos outros crescerem na fé. Nas convicções cristãs não devemos servir de empecilho para os fracos na fé crescer. Então as escrituras são de máxima importância para a vida espiritual do cristão. O conhecimento das escrituras influencia na vida espiritual do presente e do futuro. Quanto mais conhecemos a Deus, como Deus agiu no passado, mais será a nossa esperança de como Ele agirá nos anos que haverão de vir. A leitura das Escrituras nos dá esperança por meio da paciência e da coragem que ela nos infunde. Quando o apóstolo Paulo ele escreve no capítulo 15 da sua carta, ele vai tratar sobre
a questão das escrituras aqui, ela foi escrita, diz assim no versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos a esperança. Por que ele fala das escrituras? Pois é as escrituras que vai dar o norte dessa maturidade, e essa maturidade vai nos levar a estarmos unidos a Cristo Jesus. Quanto mais maduros estarmos na fé, mais vamos ter concepção da nossa unidade em Cristo Jesus. Então por isso que traz este assunto. E a unidade, ela vai glorificar a Deus. Então sigamos o exemplo de Cristo, sabendo que Deus é quem dá paciência e coragem. Ele dá graça para vivermos bem uns com os outros, para que juntos, fortes e fracos, propósito, só um adendo, fortes nesse contexto era considerado para eles os judeus. Ele mesmo se considerava forte. E fracos, nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve, eram os gentios. Então você entender, nós falamos isso na lição passada, que havia um conflito e precisava ser quebrado, precisava ser, naquele momento, eles precisavam estar unidos, porque já tinham entendido a graça, e já tinham recebido o plano de salvação. Paulo exaustivamente falou sobre eles para isto, e agora eles precisavam não mais ficar como crianças, precisavam crescer na fé. Eles não podiam mais ficar tomando leite, eles precisavam tomar algum alimento sólido, eles precisavam então tomar posição, saber que agora eles estavam representando a igreja. É essa posição que nós precisamos manter. Não importa como a sociedade ela se posiciona, a igreja ela vai permanecer mantendo a sua posição, mantendo a sua doutrina, mantendo a palavra. Que igreja? Eu e você. Não estamos falando de placa de denominação, estamos falando da igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Paulo terminou as suas instruções aos cristãos de Roma, citando a passagem do Antigo Testamento, aos que falavam sobre o plano divino de unir os povos de um mundo para criar um só povo. Paulo recomendou que devemos acolher uns aos outros, ou seja, nos aceitar para a glória de Deus. O exemplo que devemos seguir é Cristo, que nos aceitou como nós éramos. Então o apóstolo Paulo, na sua jornada, ele procurou dar o exemplo para que as pessoas pudessem mirar nele e saber que a palavra que ele trazia era a palavra que ele mesmo cumpria, ele mesmo se esforçava para que ela fosse cumprida na vida dele. E aí ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, ele vai dizer assim: admoestem-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Em outras palavras, igreja de Corinto, igreja de Roma, igreja de Éfeso, igreja de Gálatas, igreja de Colossenses, igreja de Tessalonicenses, para todas as igrejas que ele passava, ele dizia: pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe essa palavra. Veja só que ele estava falando para um grupo que ele conhecia, porque ele era um judeu. Olha, eu recebi a graça, eu entendi a graça, eu aceitei o plano de salvação, eu fui encontrado por ele. Quando Paulo foi encontrado por Cristo Jesus, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o Senhor mesmo já colocou qual era o propósito dele, qual era a missão dele. Quando você lê esse encontro que ele teve, diz assim, versículo número 15, Atos 9,15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Aí começa: para os gentios, para os reis, bem como perante os filhos de Israel, ou seja, os judeus, especificamente, porque ele era um judeu. Ele precisava dizer: eu aceitei a salvação, eu aceitei a graça, eu não estou anulando a lei, eu estou ratificando a lei, dizendo que a graça ela não veio anular a lei, mas ela veio cumprir a lei. E o próprio Cristo, a lei nós podemos reduzir nos mandamentos, os 10 mandamentos. O Senhor então pegou os 10 mandamentos e apresentou 2 que resume eles: amar a Deus sobre todas as coisas. E a lição de hoje: e ao próximo, unido ao próximo
como a ti mesmo. Glória a Deus. Aleluia. É nesse contexto que o apóstolo Paulo ele traz esse assunto, essa orientação para os irmãos que estão em Roma nesse último capítulo. Então, os judeus e os gentios agora unidos, que é o subtópico número 3, diz assim: Cristo se tornou ministro da circuncisão, isto é, pregou entre os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer cumprir todas as promessas feitas por ele aos patriarcas. Cristo, por sua misericórdia e graça, acolheu os fracos e os fortes, particularmente em maior quantidade os mais fracos, e os menores favorecidos, os mais distanciados de Deus. Por exemplo, vem do alto. Por isso que na igreja os mais fortes não são os que fazem valer a sua superioridade, mas aqueles que sacrificam por amor aos fracos. Romanos capítulo 15, versículo 8 a 12. Então, o tópico número 1, ele vai tratar que a unidade, ela vai gerar essa maturidade, esse crescimento de fé. Subtópico número 2, nós vamos deixar para identificar aos irmãos, e vamos passar então ao tópico número 3, quando Paulo ele encerra então a sua carta, que é o capítulo de número 16. Ele vai fazer referência àqueles que o ajudaram, àqueles que o acompanharam. Então, no capítulo 16 tem alguma perícope. Ele fala: Paulo recomenda a Febe. Febe foi aquela que foi usada para levar esta carta. Então, recomendamos a nossa irmã Febe, que estava servindo a igreja em Secreia, para que recebais no Senhor como convém os santos e ajudeis em tudo de que vos vier precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então ela foi aquela que levou esta carta aos irmãos que estavam lá. E aí vai tratar das saudações pessoais e algumas admoestações, versículo de número 17. Rogo aos irmãos que noteis bem que aqueles que provocam divisões e escândalos, que é o tópico que vamos destacar um pouquinho nesta manhã. Alguns não aceitavam a posição de Paulo. Então, entre mesmo ali, aqueles que compunham a igreja causavam discussões contra ele, alguns levantes contra ele, mas ele manteve a sua posição. A propósito, ele era um soldado romano, no seu julgamento ele se colocou à disposição por conta do reino de Deus. Ele tem credencial para ser liberto, mas ele se colocou à disposição do reino do Senhor nosso Deus. Então, ainda assim, ele honra aos colaboradores. Com as saudações fraternas, comentarista de trás, a igreja em Roma congregava-se principalmente no lar deles. Então, o que acontecia? Não tinha ainda fisicamente a igreja. A igreja funcionava nos lares. Como nós temos um trabalho do núcleo missionário, então não é de hoje esse projeto, já funcionava em lares. E tinha lá outros colaboradores, que Paulo cita alguns exemplos aqui. Você pode acompanhar na sua revista e fazer uma pesquisa mais tarde. Romanos 16, versículo 1 a 6. E aí ele destaca sobre o cuidado aos hereges. E aqui a gente encerra então o assunto desta manhã e lhe traz algumas recomendações. Rogo os irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Quando o apóstolo Paulo ele tinha um aluno chamado Timóteo, e próximo da sua morte, ele escreve uma carta, a segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Ele dá uma orientação a Timóteo. Ele diz: conjuro que perante Deus, depois que volta para Romanos, em Cristo Jesus, que haveis de julgar os vivos e os mortos, que pela sua manifestação, pelo seu reino, olha o que ele diz a Timóteo, seu aluno: prega a palavra, isto que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, ou seja, de entendimento, da ciência, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão nos ouvidos, e recusarão dar ouvidos à verdade,
e entregando a fábulas. Então, já mais à frente ele escreve a Timóteo falando sobre isso. Olha, Timóteo, daqui a pouco eu vou sair daqui, mas eu combati o meu combate. Mas eu te peço, aluno, prega a palavra, ensina, não desiste, porque ele tinha alguns grupos que não aceitavam aquilo que ele levava, e um deles eram os irmãos que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma, os judeus, os gentios que eles estavam. Ele roga, irmãos, Romanos 16, 17, que noteis bem, ou seja, identificar, ter discernimento, aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Porque a doutrina é aquilo que não pode mudar, é a palavra de Deus. Doutrina diferente de dogma. Dogma é aquilo que eu quero, é a placa da minha denominação, é os meus costumes, mas doutrina é a palavra, é o plano de salvação. Não pode ser mudado. E é isso que ele diz, porque esses tais não servem a Cristo. Ele foi bem duro quando ele termina a sua carta. Não serve a Cristo, nosso Senhor. Esse é o seu próprio ventre, é o seu próprio entendimento. Se cercaram de mestres e com suaves palavras, sutis, entram sorrateiramente com seus entendimentos, com suas filosofias, com suaves palavras lisonjas, enganarão o coração dos incautos. Louvado seja Deus que você está nessa escola bíblica dominical, que você faz parte deste contexto, que você tem sentado neste banco, você tem nos assistido, e que durante esse trimestre aprendeu sobre esta carta, seu plano de salvação, e não pode ser deixado levar por vento de doutrina. O apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, não esquece de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, insiste, exorta. Glória a Deus, aleluia. Rogo diante de Deus, isso a ti, Timóteo. Ele continua então escrevendo: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro e vos respeito, e quero que sejais sábios para bens e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés Satanás, e a graça do Senhor Jesus Cristo Jesus seja convosco. Ele encerra então a sua carta. O comentarista lhe traz então no subtópico número 2 do item 3, depois que ele honra os colaboradores, ele traz esse adendo, ele encerra a sua carta com esse adendo, e ele diz: cuidado com os hereges. Então ele destaca: primeiro, devemos vigiar em prol da doutrina correta. Segundo, o apóstolo aconselhou que eu separasse daqueles que desviavam deliberadamente da fé. Terceiro, o apóstolo Paulo admoestou os irmãos para que crescessem em discernimento. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, né? Rogo aos irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo número 2 diz: mas não vos conformeis com este mundo, com entendimento, com a sabedoria, com o conhecimento, com a filosofia, mas transformai-vos o vosso entendimento através da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Só a palavra pode nos livrar de tudo quanto possa contaminar o ensino da palavra, do ensino de Deus, o plano de salvação. Este então foi o assunto desse trimestre. No próximo trimestre estaremos tratando da carta de Paulo aos Coríntios. Então, uma sequência, você vai entender. Foi sugestivo do nosso pastor, que presente está aqui no santuário, nós estudarmos Romanos, e aí ficou de base para nós já estudarmos a carta de Paulo aos Coríntios. Nós queremos encerrar a parte do ensino e agora abrir um espaço para a atividade que vai acontecer já na próxima semana, que faz parte da nossa escola bíblica dominical, que é a nossa escola bíblica de férias. Nossas crianças não puderam estar conosco durante esses meses, mais de 3 meses. Tem também o nosso adolescente, mais especial, nossas crianças. A liderança está aqui representada. Vamos dar um espaço antes de encerrarmos essa live, para que você que está aí em casa possa então já se preparar. E a EBF ela quer pedir a cooperação de todos os irmãos que cooperaram nos anos passados e vão cooperar nesse ano. E a diretoria vai aqui passar alguns detalhes, mas eu trouxe aqui uma chamada. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Deus possa abençoar os irmãos. Eu quero agradecer
e logo em seguida vamos estar orando e encerrando a nossa escola bíblica dominical. Então, aí a chamada da nossa escola bíblica de férias vai acontecer no período de 5 a 9 de junho. Você já está em sua casa, anote. E aí tem o tema geração de fé. E aqui... essa música você já conhece, faz parte da trilha sonora da nossa escola bíblica dominical. Vai lá para a sua igreja passar aqui à frente. Aí então tem uma chamada feita pela nossa liderança. Senhor, irmãos, é com muito prazer que nós estamos vindo aqui anunciar mais uma IBF, a IBF 2020. E para quem não sabe, a IBF está completando esse ano 40 anos. 40 anos de existência, abençoando vidas, transformando crianças, fazendo com que crianças conheçam e se apaixonem mais ainda pelo nosso amor do nosso Deus. E com isso, este ano, mesmo que seja, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período totalmente diferente, mas nós não podemos deixar de propagar o amor de Jesus Cristo para as nossas crianças, que estão, por sinal, sedentas deste amor, sedentas de vir para a casa do Senhor. E para isso, a Carol vai explicar como vai acontecer esse ano. Como a irmã Ela acabou de falar, esse ano vai ser um pouco diferente. Nós vamos dividir, a quantidade de crianças justamente pela questão do isolamento. Então, eles não se preocupem, eles vão estar todos isolados, assim como está sendo os cultos presenciais. Nós faremos com 15 crianças apenas aqui, divididas em faixas etárias. Será a abertura no domingo, dia 5 de julho, e na segunda-feira vai começar a primeira história bíblica. A faixa etária de segunda-feira serão as crianças de 5 e 6 anos apenas. Tá? Na terça-feira serão as crianças de 7 e 8 anos. Também somente essa faixa etária. Então, na quarta-feira já vai ser outra faixa etária, as crianças de 9 e 10 anos. E finalizando na quinta-feira com a última história, serão as crianças de 10, de 11 e 12 anos. É importante dizer que aquela criança que não vai poder estar presencialmente não tem problema. Ele vai estar recebendo um kit na sua casa e esse kit vão ter todas as historinhas de cada dia. E assim ele vai poder participar conosco na live que nós iremos transmitir. Então não tem problema algum, ele não vai perder nada. Aquilo que for passado aqui para as crianças que estiverem aqui presentes, que serão apenas 15 crianças por dia, aquela criança vai estar assistindo lá na sua casa e fazendo atividade. E para isso a irmã Nilda vai finalizar. E para esse recurso, desse lindo kit que nós estamos querendo fazer para as nossas crianças, queremos fazer a sua contribuição, meu irmão, você que gosta de contribuir conosco. Nós queremos pedir uma ajuda a partir de R$5. Olha que maravilhoso, né? Você vai poder ajudar as crianças a conhecerem a Jesus como ele se falou, a partir de R$5, se você puder, seu coração se tocar, se você puder contribuir mais, você pode procurar só eu, a Carol, a mim, no dia de culto, que vão poder ser nas quartas e aos domingos, e você pode contribuir conosco. Isso nós temos pedido para você. Contamos com vocês. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem, vamos convidar aqui a liderança, a Marília, a pastora Nilda, uma das duas, para fazer aqui o reforço final. E a nossa escola bíblica de férias aguarda por vocês. A paz do Senhor, irmãos, como vocês viram no nosso chamado da IBF, essa festa tão maravilhosa que nós vamos fazer, né? Vai começar no dia 5 e até 6, 7, 8 e 9, são 4 dias. Cada dia vai ser uma faixa etária. E nesses dias a gente pede que os irmãos acessem, né, no WhatsApp, ou seja, no Instagram da igreja, que as crianças que não puderem estar conosco aqui na faixa etária, elas estarão assistindo em casa. Estaremos entregando um kit, que as crianças que estarão em casa
elas estarão fazendo uma revistinha, com a revistinha que nós estaremos entregando no kit, tá? E também, irmãos, para nós fazermos esse kit maravilhoso, a gente está pedindo ajuda, quem puder contribuir, a partir de R$5 nós estamos à disposição. Será uma festa bem diferente das que nós fazemos. Então, nós, estaremos sempre uniformes, hoje à noite estaremos reforçando e queremos pedir as orações dos irmãos. As orações são muito importantes, não é? Porque é um trabalho de criança, um trabalho espiritual. E eu sei, nós cremos que o Senhor vai nos ajudar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos convidar o diretor da Escola Bíblica Dominical, o nosso pastor Lati Miranda. Amém. Então vamos estar encerrando ao Senhor nosso Deus, convidando os irmãos a colocar-se em pé nesta manhã. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta rica oportunidade de estar chamada BF. Você pode então assistir no nosso canal nos próximos dias e os detalhes você pode entrar em contato com a direção da nossa missão com as crianças. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, meu Deus, quando aqui estivemos em Escola Bíblica Dominical. Pai querido, abençoa, meu Deus, a esse trimestre, meu Pai, que agora se encerra, meu Pai, agradecidos, meu Deus, pelos meses que estudamos sobre a carta de Paulo aos Romanos, que tu possa guardar o entendimento no coração de cada aluno, na vida de cada professor, daquele que nos assistirem em sua casa, meu Pai querido, e assim, meu Deus, aquele que nesta manhã, meu Pai, está tomando uma decisão em te aceitar como Senhor e Salvador, está recebendo o plano de salvação, entendeu o teu projeto para a vida aqui, Senhor, e a vida futura. Deus, que tu possa, meu Pai, alcançar com perdão esta vida, que ele está se reconciliando, meu Deus eterno, que a tua graça, Senhor, possa ser derramada. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, meu Deus, pela nossa escola bíblica de férias, que tu possa abençoar as nossas crianças, a coordenação, meu Pai, esse trimestre que se inicia, que vamos tratar sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Abençoa, Senhor, tua igreja, nos despede em paz e segurança, dá a tua graça e bênção. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a palma de suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com os irmãos presentes, você que está em sua casa, você pode dizer amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Templo da bênção. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Tenham um bom domingo. Deus abençoe a todas as famílias.